nós estaremos falando no nosso Expresso Teológico, nesse programa de reflexão teológica, que a Faculdade Teológica Reformada de Brasília disponibiliza para vocês. Nós estaremos falando sobre a importância da pregação expositiva. Tema este que está presente na nossa linha de pesquisa aqui na faculdade. Tanto para você que tem o desejo de estudar conosco, nós estamos trabalhando com a linha de pesquisa da pregação expositiva, como também a teologia pública. Mas antes de nós irmos para a nossa palestra, eu quero apresentar para vocês alguns cursos que a FTRB disponibiliza, que oferta, para que você que tem esse aluno da FTRB, você possa estar fazendo então a sua matrícula, tá bom? Nós estamos com o processo seletivo do EAD livre e aberto, tá? Então, você pode estar fazendo até o dia 15 de cada mês, você pode se matricular e ser aluno da FTRB, não importa o lugar onde você esteja, seja no Brasil ou fora do Brasil. A FTRB está disponível, tem um corpo docente amplamente qualificado e está à disposição para ofertar para você preparo, formação e capacitação. Além disso, nós também estamos com o processo seletivo do bacharel em teologia presencial, que devido à portaria do MEC, nesta ocasião a portaria 544, nós estamos funcionando de forma remota. Você pode então fazer a sua matrícula, você que é de Brasília ou mora no entorno, você pode estar então se matriculando aqui na FTRB no nosso curso de bacharel em teologia presencial. Aproveite a oportunidade e venha estudar conosco. Venha aprender mais sobre pregação expositiva e teologia pública. Eu também quero te informar, você que já é formado em teologia ou em alguma outra área, mas que tem o interesse de fazer um mestrado livre, nós estamos com mestrado livre em pregação expositiva e com mestrado livre também em teologia sistemática. O processo seletivo ele está aberto até dezembro e as aulas desse mestrado começarão então a partir de janeiro. Aproveite a oportunidade, faça a sua matrícula. Para além disso, nós temos as pós-graduações aqui na FTRB. Nós temos em desenvolvimento a pós-graduação em passo a passo do sermão, pregação expositiva, em marcas de uma igreja saudável. Então a FTRB ela disponibiliza uma série de cursos para você se capacitar para melhor servir no reino. Então conheça o nosso site, ftrb.com, tá? .com.br, e você vai ficar então por dentro de todos os nossos cursos. E nós temos os cursos de extensões, tá? Que você pode estar fazendo a sua matrícula e cursando até poder então participar aqui de algum outro curso que a FTRB dispõe. Uma alegria ter você aqui conosco, agradeço demais a sua atenção, a sua paciência, e nós vamos agora então ter uma fala com o professor, o diretor da FTRB, o diretor Michel Augusto. Nessa tarde nós estaremos então falando, como disse para vocês, sobre a pregação expositiva na Reforma Protestante, a importância da pregação, e o nosso preletor desta tarde aqui, neste bate-papo descontraído sobre a teologia, sobretudo a pregação expositiva, será o nosso diretor da FTRB, o professor Michel Augusto. Michel Augusto, ele é doutor e mestre em teologia pela Faculdade EST, quero apresentar um pouco melhor para que você possa conhecê-lo. Ele é mestre em teologia pela Faculdade Teológica Cristã do Brasil, é bacharel em Direito e em Teologia, ele é professor de Teologia Pastoral aqui na FTRB e de aconselhamento também. Além disso, ele é pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília, tá? E ele pesquisa nas áreas de teologia pastoral, homilética e sermão expositivo, e teologia da musicalidade, mídia e religião, e teologia do Novo Testamento. E recentemente ele lançou um livro que eu não tenho dúvida que vai abrilhantar a comunidade cristã, acadêmica, e vai ser de muita utilidade, tanto para acadêmicos na área de teologia, como para irmãos em Cristo que desejam conhecer mais sobre a pregação expositiva. E nós falaremos também um pouquinho sobre ele aqui. Professor Michel Augusto, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professor Ebert, tudo bem? É um prazer estar aqui. Professor Michel Augusto, o senhor consegue nos ouvir? Boa tarde, seja bem-vindo. Uma alegria ter o senhor aqui na FTRB, nesta ocasião no Expresso Teológico, para tratar de um tema tão importante conosco. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar com vocês aqui.
Um abraço para todos aí que nos acompanham nessa live pelo Expresso Teológico. Maravilha. Professor Michel, eu gostaria nesse momento que o senhor pudesse falar um pouco mais sobre o senhor, a sua trajetória ministerial, rapidamente, apresentando-se um pouco melhor. De repente tem alguém aqui conosco na live que talvez não conheça o senhor de maneira mais aprofundada, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sua família, onde que o senhor mora. Então, eu sou casado com a Gisele, sou pai do Eduardo e do Otávio, sou pastor de igreja local, Igreja Batista Reformada de Brasília, esse ano completando 19 anos aqui, pastoreando. 2012, através do Exposição Bíblica, que é a mãe de alguns projetos, nós fundamos a FTRB, depois o Centro de Pós-Graduação Rousseau Shedd, com o auxílio aí do professor Ebert, nós fundamos o EAD da FTRB, e ultimamente eu tenho trabalhado especificamente também com a Academia do Expositor, que é uma plataforma EAD somente de treinamentos de pregadores. Meu bacharelado é pelo Seminário do Sul, onde eu pesquisei sobre a pregação expositiva de Calvino e suas consequências para a pós-modernidade. Tenho mestrado pelas Faculdades Este, pesquisei em pregação e mídia, e meu doutorado foi pelas Faculdades Este também, e eu pesquisei sobre a exposição bíblica teodramática, né? E hoje eu faço pós-doutorado na Universidade de Salamanca, na área do direito, fazendo conexões da minha pesquisa, né, com o direito. Então, a minha pesquisa vai ser justamente a questão da pregação e a liberdade de religião, a liberdade de culto. Muito bom, professor. É uma alegria tê-lo aqui, ver como que o senhor tem se preparado para servir a Deus melhor no âmbito acadêmico. E como o senhor bem colocou, uma das áreas de sua pesquisa e desenvolvimento ministerial também, a partir da igreja local, é a pregação expositiva. E esse é o tema da live que nós estaremos falando hoje, então, aqui no Expresso Teológico. Nós, quando falamos de pregação expositiva, nós falamos do instrumento pelo qual Deus utilizou para impactar a sociedade, desde a igreja primitiva, na Idade Média, Idade Moderna, Pós-Moderna ou Modernidade Tardia. E nós podemos então hoje ver como que a pregação ela é importante. Para muitas pessoas ainda fazem confusão quanto ao conceito da pregação expositiva. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo perguntando para o senhor qual que seria uma definição objetiva, clara, sobre pregação expositiva, para que nós pudéssemos já inteirar aquelas pessoas que estão participando conosco e apelos da pregação expositiva. Qual que seria um conceito adequado? Bom, eu gosto sempre de falar de pregação expositiva usando questões bíblicas, questões históricas e questões filosóficas. Nós conseguimos entender o que é pregação expositiva abarcando essas três ideias, né? Então, do ponto de vista bíblico, nós conseguimos entender melhor a exposição bíblica quando nós olhamos para Moisés e para o contexto de Neemias e a própria exposição e aplicação da lei para o resguardo da identidade do povo de Deus. Consequentemente, olhamos também para o culto sinagogal, que era um ambiente onde era necessário que a lei fosse lida, que os salmos fossem cantados, justamente para preservar a identidade do povo de Deus. Então, todo o conselho de Deus descrito nas Escrituras tem como fim chamar o povo ao aprisco de Cristo e resguardar a identidade desse povo. Bom, um conceito histórico, não um conceito histórico, mas uma questão histórica importante para a gente definir melhor
a pregação expositiva, é a gente trabalhar o rompimento filosófico com Tomás de Aquino, né? Isso se dá a partir de Guilherme de Ockham. Então, a partir disso, o que os reformadores vão desenvolver é sempre a pergunta: como conhecer a Deus? Bom, a revelação geral, ela faz parte do programa do conhecimento de Deus, mas é insuficiente. Então, a partir do rompimento filosófico com Tomás de Aquino, a reforma ela vai trazer necessariamente um apego muito forte à revelação bíblica escriturística, objetivamente escrita, como meio das pessoas ouvirem acerca da redenção em Cristo, consequentemente serem levadas a Deus pelo mérito de Cristo, e o Pai sendo glorificado através de todo esse processo. Então, o conceito parte exatamente do conhecimento de Deus. Como conhecer a Deus? A revelação geral é insuficiente. Então, nós precisamos ter um conhecimento mais profundo de Deus através da revelação descrita em toda a palavra, que envolve uma questão trinitária. Pregamos o Cristo no poder do Espírito e, assim, Deus é glorificado. Então, como conhecer a Deus? Conhecemos a Deus principalmente através de sua palavra. Então, a partir desse conceito, do conceito bíblico, do conceito histórico e filosófico, nós podemos concluir de que nós ouvimos a palavra de Deus sendo explicada e aplicada ao nosso contexto para conhecermos a Deus por intermédio do mérito de Jesus Cristo. Professor, interessante que quando nós analisamos o desenvolvimento da igreja, seja no cumprimento da missão, seja no estabelecimento da igreja, nós temos uma dinâmica muito interessante, o Ocidente, o Oriente, o pessoal avançando no cumprimento da missão, as missões romanas, a igreja oriental e etc. Daí então, do porquê de falar que com o passo do tempo, com o passar do tempo, nós temos diversas mudanças paradigmáticas, né? Mudanças de pensamento. E aí nós temos uma pregação sendo desenvolvida na Idade Média e nós temos uma pregação sendo desenvolvida no período da Reforma Protestante, mais propriamente dito, como o senhor falou aqui para nós. Existe uma diferença dessa questão da pregação no período da Idade Média para o período da Reforma Protestante? Bom, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que houve pregação na Idade Média. Houve exposição da palavra na Idade Média. Esparsamente, mas houve. Então, se nós dissermos que a pregação, a exposição bíblica é algo que retorna somente na Reforma, é um erro grave, um erro histórico. Então, nós temos momentos intercalados na Idade Média que mostram para nós que houve um apreço pela exposição bíblica, né? Bom, agora, são momentos intercalados, né? A gente tem exemplos bem claros, por exemplo, em John Hus, né, que é um pré-reformista, e outros exemplos que nós poderíamos citar. Bom, mas não era tudo, porque, no geral, existia uma grande deficiência na exposição do Evangelho em todo o conselho de Deus. E essa deficiência se dava em virtude, principalmente em séculos anteriores da Reforma, século XIV e século XV, são períodos bem nevrálgicos. A gente considera esses períodos como as vésperas da Reforma, e nós identificamos nessa véspera erros doutrinários, nós identificamos moralismo, pregação moralista, pregação com erros doutrinários. Existia muitas pregações, mas
pouca pregação do evangelho e, de fato, o legalismo prevaleceu nesses períodos anteriores, nesses períodos antecedentes à reforma. Tá? Então, basicamente, são essas características principais de erros na pregação. Interessante, então, que de fato isso é bom ficar muito claro para nós, né, que houve pregação na Idade Média, embora nós vamos perceber, como o senhor bem colocou aqui, que a reforma protestante vai, de certa maneira, fazer mais uso, né, da pregação, ou talvez tenha uma maior intensidade, né? E daí, então, eu queria, justamente buscando elucidar aqui para nós que estamos participando e desejando conhecer mais sobre a pregação expositiva na reforma, qual que é o grau da importância da pregação para o movimento de reforma protestante? Bom, a história da humanidade, ela sempre girou em torno de uma disputa acerca da autoridade, né? Com quem está a autoridade? Na Idade Média, a gente observa uma grande tensão no quesito papado, né? Então, a autoridade interpretativa, né, e aplicativa, né, interpretação e aplicação, propriamente dita, estava na figura do Papa, porque a explicação da pregação não existia, né? Existia a interpretação que já vinha pronta, né? Então, assim, exceto em alguns períodos e espaços. Então, o grau de importância é o grau que a reforma coloca, que os reformadores de primeira geração e, consequentemente, os das demais gerações, colocam na autoridade. A autoridade se desloca do Papa para a Bíblia Sagrada. E outra questão também, que é muito importante no quesito da pregação expositiva, que é a doutrina da justificação pela fé. Ou seja, esses dois princípios, que a teologia chama de princípios material e princípio formal, né? Ou seja, a autoridade das Escrituras Sagradas como recurso de fé e prática da igreja, e a doutrina da justificação pela fé, que vamos dizer, que é a espinha dorsal. Esses dois pontos são focais, porque um destaca a superioridade da Bíblia em relação à igreja, e o outro destaca aquilo que é muito importante na pregação expositiva, a exaltação de Cristo. A justificação pela fé é o cerne da pregação, porque, de fato, de Gênesis a Apocalipse, que nós pregamos, Cristo é exaltado porque ele satisfez toda a exigência do Pai. Ele cumpriu perfeitamente a função de rei, sacerdote e profeta. Então, a nossa justiça não poderia vir de outra forma. Então, o grau de importância da pregação expositiva se dá porque, quando eu prego expositivamente, os reformadores faziam isso, eu levo em consideração a teologia bíblica. E a teologia bíblica vai me remeter à história da redenção. Acho que a função principal da teologia bíblica é transpor qualquer perícope pregada em qualquer texto de Gênesis Apocalipse à história da redenção. Então, essas amarrações todas têm um fim principal, a glória de Deus e a exaltação de Cristo como aquele que cumpriu a exigência do Pai e é o único que pode nos conduzir ao Pai. Quando nós analisamos, professor Michel, a história da reforma, que recentemente comemoramos 503 anos, no dia 31 de outubro, nós passamos então a perceber o que alguns chamam de herança, outros chamam de legado, mas nós passamos a perceber de maneira mais clara
a grande contribuição que os reformadores, como o senhor bem citou, de primeira geração, Martinho Lutero, Filipe Melanchthon e tantos outros, segunda geração, nós já temos aí a Reforma na Suíça, João Calvino, Guilherme de Farel e tantos outros também. Diante disso, nós temos uma grande escola de pregação, né? E eu gostaria de saber com o senhor, qual que, nós falamos da importância, mas na sua percepção, qual que é o grande legado que os reformadores deixaram para a pregação expositiva? Nós sabemos que quando vamos expor as Escrituras, expositivamente, Estevão fez isso, nós percebemos a pregação de Pedro, como o senhor bem colocou, a própria exposição da teologia bíblica como um todo. Qual que é o legado que os reformadores, por onde eles iam passando, e até chegarem no Brasil, como no século XVI Calvino vai mandar os cristãos franceses, conhecidos como os huguenotes, Villegagnon, chegar ao Brasil, e chega também conjuntamente a pregação expositiva. Então, qual que é esse legado que nós temos para nós hoje como igreja brasileira da pregação expositiva nos reformadores? Bom, a gente precisa compreender que a piedade e a academia fazia parte dos reformadores. E quando a gente fala de academia, nós temos aí um exemplo muito forte daquilo que ecoou por gerações. Foi o trabalho belíssimo desenvolvido por Calvino, né, na Academia de Genebra. Então, ela é considerada a mais perfeita escola de Cristo, né? Depois de Cristo, né? A mais perfeita escola depois de Cristo. E ela não ignorava outros tópicos da academia, mas ela tinha uma concentração, né? Ela tinha uma concentração na criação e na revelação especial de Deus. Então, era um programa que destacava a criação e a palavra escrita. Não desprezava as artes liberais e a ciência, mas tinha um foco. Como hoje na FTRB a gente tem um foco, né? Então, acho que essa questão do foco na academia, a gente não vai conseguir ser bom em todas as áreas, o suficiente para deixar um legado. Então, nós escolhemos alguns focos, algumas áreas de concentração específica. Isso a gente via na Academia de Genebra, e se tornou uma exportação de homens preparados biblicamente e academicamente, né? Então, pastores e mestres preparados, pensadores cristãos que iam conseguir desenvolver a pregação do evangelho no púlpito e também iam conseguir dialogar a fé com a vida, né? Então, isso se espalhou. Inúmeros pregadores foram alcançados através desse programa que foi desenvolvido em Genebra, né, a partir dos cantões europeus, e chegou em outros cantos do mundo, né? Então, nós temos vários homens que foram influenciados, até como Charles Spurgeon, Martin Lloyd-Jones e tantos outros pregadores que foram influenciados. E, atualmente, nós temos aí esse legado influenciando muitos homens ao redor do mundo, né? Então, nós temos vários referenciais teóricos hoje que contribuíram para a Igreja do Senhor, tendo sido impactados por esse legado, vamos dizer assim. O senhor tocou aí em alguns nomes, né? Nomes estes muito importantes na história da igreja, da pregação. E antes da gente partir para falar de um tema muito importante, que é o tema do seu livro, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, para o senhor, muito interessante também, ao meu ver. É o seguinte: muita gente hoje no meio reformado, eles têm um estilo de ser um pouco mais veemente na exposição.
E algumas pessoas, quando olham para estes pregadores, às vezes têm a tendência de os confundi-lo com alguns pregadores, por exemplo, pentecostais. Né? Não são muitos, mas alguns ainda têm essas dificuldades. Aí, quando se começou a citar Charles Spurgeon, Martyn Lloyd-Jones, nós temos o próprio Jonathan Edwards, alguns teólogos puritanos que tinham a pregação voltada para a paixão, a glória de Deus. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso para nós. É possível ser reformado e ser veemente na exposição das Escrituras? Eu diria que é impossível ser reformado e não ser veemente, porque a veemência faz parte do plano trinitário do Senhor. Não tem como expor as Escrituras se não for no poder do Espírito. Assim, ter como tem, mas assim, a via ordinária, para a gente entender a dinâmica da pregação, é uma ação trinitária. Eu prego o Cristo em todo o conselho de Deus, no poder do Espírito, para que o Senhor, para que Deus seja glorificado. Então, eu acho que as pessoas têm pouco conhecimento, pessoas que criam essas barreiras, não digo conceituais, mas barreiras históricas, elas têm pouco conhecimento da teologia trinitária. Se nós nos inteirarmos mais da teologia trinitária, nós vamos entender que essa veemência nada mais é do que algo inerente ao processo da exposição. Muito bom. A sua resposta e vou subscrevê-la também, né? É interessante, professor, que todas as pessoas que estão nos acompanhando, antes de nós partirmos para a nossa próxima pergunta, eu quero pedir para você, lembrar você a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e assim você fica inteirado de todas as nossas programações. Siga-nos também no Instagram, tá? Nós estamos no Instagram, à disposição de vocês. Ali no Instagram vocês podem acompanhar os nossos eventos, as nossas programações acadêmicas aqui na FTRB. Professor Michel, recentemente o senhor lançou um livro, a sua tese de doutorado, e eu gostaria então de pedir para o senhor explicar um pouco. Primeiro eu vou perguntar pregação teodramática, né? Fala um pouquinho para nós sobre este tema, por favor. Então, a exposição bíblica teodramática, ela vai... É a minha tese de doutorado que se transformou no livro. E eu busco uma hermenêutica trinitariana, né, para vencer a tensão entre modernidade e pós-modernidade. Então, a tensão entre modernidade e pós-modernidade é muito forte no meio teológico. Então, a modernidade vai trabalhar com método histórico crítico e vai pender para um objetivismo puro, desconsiderando as escrituras como revelação, como palavra de Deus. Pós-modernidade vai pender para o outro lado, para o subjetivismo, e é algo que tem muita força inicial em Friedrich Schleiermacher, teólogo alemão. E depois de Schleiermacher, nós vamos ter uma mistura de objetividade e subjetividade, e a subjetividade vai tomando tanto espaço que fatos objetivos começam a ser totalmente ignorados. Karl Henry vai dizer, os fatos subjetivos da fé não podem ser ignorados, mas precisam ser submetidos à prova dos fatos objetivos. Então, a exposição bíblica teodramática vai desenvolver uma teologia hermenêutica trinitária para uma pregação expositiva na pós-modernidade. Eu vou trabalhar com Calvino e a transição da comunicação ontológica de Calvino para Kevin Van Hooser. E o Kevin Van Hooser vai contribuir porque ele não vai desdizer Calvino, mesmo porque ele é calvinista, mas ele vai explicar Calvino para a pós-modernidade. Então, eu usei o Kevin Van Hooser porque eu acho interessante que ele consegue traduzir Calvino para a pós-modernidade, e isso é muito
importante, nesse contexto de polarização hermenêutica que a gente vive, buscar essa centralidade no hermenêutica trinitariana é muito importante para o processo até da catolicidade da fé. Então, eu teria inúmeras outras coisas para tratar, mas eu prefiro ficar só com isso para não embaraçar a mente dos nossos ouvintes. Compre o livro e você vai ter lá explicações, uma boa base histórica, filosófica e teológica dentro dessa questão da comunicação, da ontologia comunicativa, tanto de Calvino quanto a explicação da comunicação de Calvino que o Van Hooser faz, e eu trago isso para a pregação. Eu puxo isso para a pregação. Fica aí a dica, então. Comprem o livro, tá? E eu posso dizer que o livro está sensacional. Gente, nós estamos chegando ao nosso final e mais uma vez eu quero lembrar você que participa aqui conosco do Expresso Teológico. De 15 em 15 dias, todas as quinta-feiras, a partir das 16 horas da tarde, nós estamos aqui no canal do YouTube, podendo contribuir com uma temática teológica, gerando reflexão e comunhão. Então, compartilha com os amigos as nossas programações aqui da FTRB, o nosso canal do YouTube, manda aí para suas listas de WhatsApp, envia também lá no Instagram, vem estar seguindo a FTRB e vamos juntos crescendo com muita graça, tá? Os processos seletivos dos nossos cursos, tanto do EAD como do presencial, graduação, mestrado e pós-graduação, estão abertos. Aproveite a oportunidade para você estudar numa instituição séria, comprometida com as escrituras e um corpo docente muito capacitado e piedoso também, tá bom? Professor Michel Augusto, eu gostaria então de passar a oportunidade para o senhor, pedindo que o senhor fizesse então as suas considerações finais e nessas considerações falasse para nós da importância hoje na contemporaneidade de se pregar expositivamente, de adotar este caminho como um caminho de fidelidade bíblica. Então, eu quero salientar que nós precisamos encarar a exposição bíblica como algo que vai além ao método. Né? Não é somente um método ou mais um método. É claro que, biblicamente falando, ele é um método que predomina. Né? Mas existem outras, biblicamente falando, existem outras formas. Né? E o Ken Hughes vai dizer sobre isso. Eu recomendo muito o livro dele. Né? Não está traduzido para o português, mas o Ken Hughes vai nos ajudar muito nessas formas. Mas ele vai argumentar também que, e a gente acaba entendendo que o que prevalece é a leitura e aplicação, leitura, explicação e aplicação da palavra, assim como Jesus fez lá no Sermão do Monte, né? Jesus nada mais fez do que uma exposição, né? Ele explicou e aplicou a lei, o decálogo, né? E a importância para a pós-modernidade é no sentido de que é mais do que um método, mas é a forma necessária para que a gente não caia em 3 armadilhas. Eu queria citar aqui 3 armadilhas perigosas para quem não prega expositivamente. Eu sempre digo que um pregador temático, ele às vezes acerta, por sorte, mas é muito difícil. É muito difícil. Às vezes ele dá a sorte de acertar, mas sempre vai escorregar em alguma área. Ele acerta, às vezes, na ideia central. Né? O pregador temático, às vezes, ele consegue acertar, mas é muito difícil. Mas, assim, os 3 perigos, isso acontecia tanto na Idade Média. Se a gente fizer uma ponte da Idade Média para a pós-modernidade, o problema será o mesmo. Primeiro problema, legalismo. Né? Ou seja, o que é o legalismo? É você colocar condicionantes para o povo ir se achegar a Deus. Né? Então, Jesus deixa de ser o intermediador. Né? O outro problema, né, é o antinomismo, porque o expositor bíblico ele sabe muito bem
que a lei do Senhor, ela é uma ferramenta para a santificação do povo justificado pela graça e no mérito do Filho. Então, o antinomismo também é um grande perigo, né? É você ignorar a lei de Deus para o processo da santificação dos justificados. E o terceiro perigo é algo que a gente vê muito na neopentecostalização, que é o pragmatismo. O pragmatismo é algo que a gente vê muito, né? Então, as pessoas usando textos bíblicos para pregar princípios gerais da vida, mas não o evangelho necessariamente. Um exemplo clássico é pregações que acontecem no casamento, né? Então, o cara cita um texto e daqui a pouco ele parte para a parte prática, né, das ervas daninhas do casamento, aí ele cita a pasta de dente, né, que a forma como se aperta a pasta de dente, aquilo vai incomodando o outro, daqui a pouco gera divórcio. Bom, a gente sabe que isso é verdade. Essas questões pragmáticas, muitas delas acontecem no dia a dia, mas o texto não estava dizendo sobre isso. O texto estava falando de outra coisa. O texto estava falando da relação de Cristo com a igreja. Muitas vezes eles puxam esse texto de Efésios e fazendo ali uma comparação, né, fazendo uma comparação com a questão do casamento, né? Uma comparação teológica da profundidade e explicando a teologia da redenção através do casamento e colocando o casamento dentro do processo do amor de Deus e redentivo do Senhor, né? Essa figura de linguagem. E a pessoa vai e usa outras questões para desviar o foco do texto. Isso é perigoso. Interessante, professor Michel. E enquanto o senhor falava, eu estava pesquisando aqui no nosso chat, né, no canal do YouTube, e quero já aproveitar e dar boa tarde para todos vocês que estão participando conosco aqui no chat, os alunos da instituição, os amigos da FTRB. E nós temos uma pergunta, professor, que é muito interessante. Nessa pergunta, um dos alunos coloca uma palavra que o senhor utiliza muito, que é a palavra gargalo, né? Eu, antes de encerrar a live, eu gostaria de fazer essa pergunta, né, para que as pessoas que nos acompanham aqui, elas possam ver as suas perguntas respondidas também. E a pergunta é do nosso amigo Rafael, né, Rafael Santos Rodrigues. Ele diz o seguinte: qual é o gargalo da pregação expositiva para a igreja contemporânea? Para você que está acompanhando, né, o gargalo da garrafa, o aperto, a problemática, a dificuldade. E eu acho que essa pergunta é interessante, sabe, pastor? Porque nós tivemos recentemente um professor falando em atualizar. Então, eu já gostaria de fazer isso aqui, deixar essa deixa para o senhor, tá? Uhum. Bom, eu não sei o que a pessoa que perguntou quis dizer com gargalo, mas eu vou ir na onda do Ebert acerca dessa questão do atualizar. Eu creio que existe uma arrogância pós-moderna em não se render à autoridade de alguma coisa. Então, pregadores atuais, que eu já argumentava há muito tempo que isso ia acontecer e isso está acontecendo agora. Pregadores que dizem que tem que atualizar a Bíblia é porque, de fato, eles colocam a autoridade no ouvinte e não no autor do texto bíblico. Eu sigo a interpretação histórico-gramatical, no processo de buscar no autor do texto, na intenção do autor do texto, a aplicação para os dias atuais. É claro que Graham Osborne vai dizer sobre fatos culturais e fatos normativos. É claro que o pregador, no momento que ele vai aplicar o texto, ele tem que tomar cuidado, porque tem fatos que são culturais para a época de Jerusalém e tem fatos que são normativos para a época atual.
O problema todo é que o liberalismo teológico coloca tudo como cultural. Nada vai ser normativo. Por que nada vai ser normativo? Porque eles não acreditam na Bíblia como uma revelação inerrante, inspirada de Deus. Se o cara não acredita na autoridade da Escritura como divinamente inspirada, inerrante, infalível, nada na Bíblia vai ser normativo para os nossos dias, a não ser princípios éticos, assim como já acontecia no Iluminismo. Né? No Iluminismo, a pregação começou a se tornar uma pregação ética, não uma pregação redentiva. Então, no século XIX, isso se acentua mais. Então, pregadores liberais, eles vão pregar também, mas você tem que saber que eles estão pregando princípios éticos e colocando Jesus na categoria de homens com a boa moral, mas não como Salvador e Senhor, porque eles não acreditam no senhorio, na salvação e no senhorio de Cristo. Né? Então, eu não tenho certeza, nós precisamos ser humildes e vencermos essa disposição satânica adâmica que nós carregamos e nos curvar diante da autoridade da palavra de Deus. E isso só vai acontecer se houver uma conversão genuína. Se houver uma conversão genuína. Sabe que é necessário a gente, assim como George Whitefield, que pregou mais de 10 mil sermões, enfatizando o novo nascimento, sabe que é necessário que a gente faça isso agora? Eu diria que talvez não dê tempo de pregar mais de 10 mil sermões como George Whitefield, enfatizando o novo nascimento, mas é necessário que a gente seja humilde e se renda à autoridade da palavra de Deus. O projeto satânico é esse. O projeto satânico é fazer com que a gente ache que é superior às escrituras sagradas. Muito obrigado, professor Michel, pela sua disponibilidade nessa tarde aqui no nosso Expresso Teológico. Obrigado pela sua instrumentalidade. Elucidou bastante muitas das questões que nós tínhamos quanto à pregação expositiva. E, óbvio, ainda existem muito mais elementos sobre a pregação expositiva. E se você que está nos acompanhando tem interesse em conhecer mais, venha fazer parte da FTRB. Venha ser um aluno da FTRB nos diversos cursos que temos com a linha de pesquisa Pregação Expositiva e Teologia Pública. Professor Michel, em poucos minutos, por favor, dê as suas considerações finais aqui sobre a live e muito obrigado pela sua participação. Eu queria agradecer ao professor Herbert, a toda a equipe da FTRB, uma equipe comprometida, que tem trabalhado bastante. Quero agradecer a todos os nossos alunos, sejam da bacharelado, da pós-graduação, do EAD Livre, ou dos cursos de extensão, ou do mestrado livre, que tem aí alunos já inscritos. Eu sempre digo que não é hora de nós descansarmos. Eu queria só descansar. O meu corpo pede só descanso. Mas nós precisamos trabalhar, e o nosso trabalho não é outro senão pregar o Evangelho de Cristo. É a única forma de Deus ser glorificado. Lutero dizia que a pregação do Evangelho glorifica o Pai. Por que glorifica o Pai? Porque o Filho foi o único que satisfez a exigência do Pai. Agora, a grande questão é como nós vamos conseguir. O Espírito Santo de Deus vai nos auxiliar. O Espírito Santo de Deus vai à nossa frente. Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. É o que Mateus 28:20. Quando o cansaço vier nas nossas vidas, a angústia, a tristeza, o senso de impotência vier sobre nós, lembremos que quando nós pregamos a Cristo para a glória do Pai, o Espírito Santo é o responsável para cumprir a missão, seja de convencer o pecador que precisa vir ao aprisco de Cristo ou edificar a igreja no processo da santificação até o retorno de Jesus. Muito obrigado a todos vocês, uma excelente tarde. A FTRB e toda a sua equipe agradece a sua atenção. Até a próxima.